capítulo 1, versículo 4. Não dá para enxergar nada desse nada. Não, que isso? Problema nenhum. Pegou o microfone, deu certo. Obrigada. Acharam? Bem, posso ir? Vai dizer assim: podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Repita o versículo 7 comigo assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Acredito aqui que todos vocês conheçam alguém que você quebra a cabeça ali para dar um conselho. Você não perde seu tempo, mas você fica ali horas e você dá um conselho assim, sábio, fala, nossa, que conselho. E essa pessoa, ela escuta, mas ela não segue. Vocês entendam, com certeza, tem alguém do lado aí que vocês olham e falam, gente, é você. E literalmente há uns 2 anos atrás eu era essa pessoa, não, me vergonho muito. A Alice sabe muito bem, porque ela me dava muitos conselhos, eu seguia? Não. Aí o que eu fazia? Quebrava a cara. Aí depois o que eu fazia? Chorava. Mas também, isso tudo gerou aprendizado na minha vida. Mas no texto que nós lemos, Salomão, o autor do livro de Provérbios, ele literalmente... Vou ficar parada, tá? O livro de Provérbios, ele nos dá cada tapa na cara a cada capítulo. Cada vez que você abre ali o livro de Provérbios, é um tapa, do lado direito e do lado esquerdo. A gente leva muito. E Salomão, em sua sabedoria, o homem mais sábio de todos os reis ali da época, Salomão, ele nos ensina a seguir um caminho de sabedoria, a seguir um caminho para você ser sábio, para você ser uma pessoa que faz o que é certo. E desde o início, Salomão, ele já fala que existem pessoas que desprezam conselhos. E você literalmente desprezar um conselho é você não seguir. Desprezar um conselho é você literalmente ignorar o que a pessoa está falando. E hoje a geração que nós vivemos, ela tem vivido a realidade desse versículo 7. A gente ignora muito o conselho. Nós somos ensinados a cada dia, a cada momento, nós somos ensinados. E a gente acaba ignorando isso porque nós achamos... Eu acho, você acha que sabe fazer. E na realidade nós não sabemos fazer, nós não sabemos como funciona. E onde essa realidade é mais nítida na vida do jovem é nos dízimos e nas ofertas. Hoje o jovem ele não tem seguido o caminho da sabedoria. Hoje o jovem acaba seguindo o caminho do seu próprio entendimento. E no versículo 7 vai dizer que os tolos desprezam sabedoria e não querem aprender. Se você é uma pessoa que... Tatiana, me ajuda nas fotos, pelo amor de Deus, hein? Só pretexto aqui pra gente ver. Aí, tá? Pelo amor de Deus. Olha, isso aqui, ó, normal, tá? Mas aquele que não segue um conselho é chamado de tolo. Aquele que não segue um conselho de uma pessoa sábia para encontrar ali o caminho da sabedoria, do que é certo, do que é correto, acaba sendo chamado de pessoa tola ou sem juízo. E nós acabamos sendo essas pessoas sem juízo. E a gente leva isso para tudo na nossa vida. Tudo em todas as áreas. Onde isso mais ocorre é na área financeira do jovem. Onde isso é mais nítido é na área financeira. E literalmente nos dízimos e nas ofertas. Hoje o jovem, ele acaba sendo tolo na hora de ofertar. E você ser tolo é você fazer algo de qualquer jeito. Você ser sem juízo é você fazer aquilo de qualquer forma. Existe um caminho ali que é correto, ó, faz assim, mas o jovem gosta de fazer o que não é para fazer. O jovem acaba ofertando de qualquer forma, qualquer jeito, tanto faz, tanto fez, e isso gera no jovem algo assim, não, estou fazendo certo, é uma cegueira que ele vive. Mas essa oferta não está agradando a Deus. Se você acha que a sua oferta, e você entregando assim nessa tolice, nessa forma sem juízo, você acha que isso está agradando a Deus, isso não está. E eu quero te levar a entender, te ensinar como ofertar e dizimar com sabedoria.
primeira forma é com administração. Repita-se comigo, com administração. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, pode ir. Me ajuda aí, irmão da região. Vai dizer assim: portanto, façam tudo com decência e ordem. Irmãos, fazer aquilo com ordem e decência, ou decência e ordem, é você fazer aquilo de um jeito correto, de uma forma com zelo, de uma forma exemplar. Você fazer algo organizadamente. E a administração é você organizar, você separar. Como nós, acredito aqui que todo mundo, não sei se você é, eu sou uma pessoa muito pontual e muito chata com isso. Se eu tenho um compromisso de noite, Amanda sabe muito bem, se eu tenho um compromisso de noite, eu vou literalmente administrar minha vida todinha na parte da manhã e na parte da tarde, para de noite aquilo fluir normalmente, fluir de uma forma tranquila, calma. E literalmente o que isso tem a ver, Natália, com dízimos e ofertas? Hoje o jovem ele não separa aquilo que vai entregar. Quando é dado ao jovem uma certa quantia de dinheiro, o jovem acaba gastando tudo aquilo e esquece de administrar, esquece de priorizar o que é de Deus. E o jovem gosta de lanchar, o jovem gosta de ir no gambá. Hoje mesmo eu li pro Caio e falei: Caio, hoje é um dia perfeito para um lanchinho, né? Convence minha mãe e depois, se quiser, deu. E literalmente o jovem gosta de gastar. Eu falo que eu e a Alice, a gente é assim. Se colocar a gente na farmosa, gente, é ali oração: Deus, domínio próprio, não pode gastar, Deus. E hoje o jovem, com esse anseio de gastar, com esse desejo de gastar, ele acaba esquecendo de administrar. E chega na hora dos dízimos e das ofertas, o que ele faz? Não tem, não oferta, não dizima. E a segunda forma de dizimar e ofertar com sabedoria é pedindo a Deus sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, não cai não. Vai dizer assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com vontade a todos. A gente fica perguntando: gente, como é que Salomão conseguiu essa baita sabedoria? Que cada vez que a gente lê um texto, a gente leva um tapa na cara. Ele literalmente pediu a Deus essa sabedoria. Ele pediu a Deus para governar com justiça, e Deus deu essa sabedoria. E hoje você tem total liberdade para pedir essa sabedoria a Deus. Não é a sabedoria do homem, é a sabedoria que vem de Deus, que só Deus pode dar. E se você quer crescer na sua vida, se você quer crescer, um ano José, um ano do crescimento, se você quer literalmente prosperar na sua vida, ter várias gente, ser próspero, saiba administrar. Sabendo administrar, você saberá o que é prioridade. E se falta sabedoria em você, jovem, peça a Deus. Eu falo que uma das coisas que aconteceu comigo no ano de 2020, a única pessoa que sabe disso é minha mãe, porque estava muito perto, e a Amanda, porque eu cheguei numa época que eu não conseguia aguentar. Falei: Amanda, preciso falar, ou eu vou surtar. Na pandemia, todo mundo aqui surtou como eu surtei. E eu não sei se vocês ficaram sabendo sobre o auxílio emergencial que a Caixa estava dando, o governo. Ele dava R$600 se você ali, para ajudar nas suas despesas e tal. E eu tinha acabado de completar 18 anos, então aquilo foi, eu falei: meu Deus, fiquei rica e não tô sabendo. Tem que trabalhar. Eu falei: nossa, nunca tinha trabalhado. Eu falei: gente, R$600 para quem não trabalha é uma bênção. E ali, quando eu recebi aquele dinheiro, até o final do ano, um ano que eu juntei quase R$3.000, muito dinheiro. E literalmente eu não tive essa sabedoria. Eu me apoiei, eu achava que eu estava sabendo o que eu estava fazendo com o dinheiro. Falei: não, é a vida financeira, eu sei o que eu estou fazendo, vai dar tudo certo. E não deu certo. Eu sempre era ensinado sobre dizimar e ofertar, e eu levava isso. Eu falei: sei o que eu estou fazendo, não sabia nada. Porque nesses um ano que eu achei que eu estava vivendo na minha vida o auge, que eu estava fazendo o que é correto, eu não estava. Passou um ano da minha vida, eu parei de receber esse auxílio, e eu comecei a colher tudo aquilo que eu havia plantado. Eu falo isso, eu falei: Deus, me perdoa por essa falta de sabedoria. Eu literalmente por um ano vivi tentando conquistar um emprego, eu não conquistei. Tentava conquistar uma faculdade, eu não conseguia conquistar. Eu estava na época de tirar da minha carteira de motorista e eu não tirava. Por essa falta de sabedoria, onde era ensinado
E eu não segui esse conselho. Eu não segui esse conselho que me era dado. E hoje o jovem leva muito isso. E jovem, eu te dou de ensinar, de falar um conselho. Saiba administrar a sua vida. Se você quer crescer, saiba administrar. Amém? Você aí que está com a sua fé, pode, se precisa de envelope, tá com... Não sei quem tá com a Joane, com o pessoal, pode aí entregar. Se você precisa do cartão, a maquininha tá com o Júnior. Amém. Tá tudo certo? Pode, aí tem que sagrar. Pode ir lá. Vai ficar com baldinho? Tá com a Joana. Primeira coisa, o nosso VIP do nosso retiro, todo mundo sabe, dos dias 18 ao dia 22 de fevereiro, nós vamos estar no nosso acampamento de carnaval. Glória a Deus, valor de R$300, forma de pagamento, débito, crédito, Pix, dinheiro, qualquer coisa, procura o Matheus. Matheus lá atrás, ou quem quiser, ainda quiser fazer a inscrição. E o diferencial da inscrição é que agora ela vai contar pontos na gincana. Quem fizer a inscrição até o dia 11 de fevereiro, que é sábado que vem, repete comigo, que dia? 11 de fevereiro. Isso. As inscrições que já foram feitas não estão valendo mais, são só as inscrições que vão ser feitas a partir de hoje. Quem fizer a inscrição de cada equipe vai contar 50 pontos para cada equipe. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Amém? Só até essa data, depois dessa data não vai estar valendo ponto mais. Todo mundo entendeu? Segunda coisa, pro VIP. Gente, tava correndo os boatos, a gente tava conversando ontem na reunião até que ia ter cozinha nos quartos dos VIPs, entendeu? Eu não sei da onde as pessoas tiraram isso, então vamos dar dando uma nota de esclarecimento para todos aqui. O VIP é apenas uma prioridade, repita comigo, prioridade. Prioridade. Isso, então você só vai ter prioridade em 3 coisas. Primeira coisa, cama. Segunda coisa, banho. Terceira coisa, fila. Apenas isso. Todo mundo me entendeu? Amém. Alguém com alguma dúvida? Não. Porque pra gente não ter esses problemas, mas de qualquer jeito, mesmo se não tivesse o VIP, todo mundo ia precisar levar colchão, porque aquele lugar não comporta 100 camas, não tem 100 camas lá. Então não tem, de qualquer jeito as pessoas iam precisar acabar levando colchão. Então na verdade não fez tanta diferença assim, é apenas uma prioridade. Assim como a pessoa priorizou pagar o retiro, nós vamos estar dando privilégio para ela de ter algumas prioridades. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Segunda coisa, agora a nossa rifa vai estar valendo pontos, né? Todo mundo sabe a rifa que a gente está fazendo. Isso, muito obrigada. R$600 em compras que vai sortear
no pré-acampamento, que é no dia 11, semana que vem. Agora a nossa rifa vai estar valendo ponto. A equipe que mais arrecadar dinheiro através da rifa vai ganhar 500 pontos. A equipe que perder não vai ganhar nada. A equipe que conseguir levantar mais dinheiro vai ganhar 500 pontos. A equipe que não ganha, quer dizer, que ficou em segundo lugar, não vai ganhar nada. Todo mundo me entendeu? Ok? Estamos conversados? E a última coisa é o pré-acampamento no dia 11 de fevereiro, que é a semana que vem. Nós vamos fazer um culto diferenciado, um culto totalmente voltado para o acampamento, que a gente vai falar as programações, as regras do retiro, como vai funcionar. E nós queremos fazer um pedido para vocês estarem vindo caracterizados com as cores da sua equipe de gincana. A cor da equipe das mulheres é qual? Isso, e a cor da equipe dos homens? Verde. Nossa, tá flexões, hein? Que isso? Ouvi a voz do Matheus ecoando lá do fundo. Qual que é a cor dos homens? Verde azul. Isso, muito bom. Pra todo mundo tá vindo caracterizado na semana que vem, porque a gente vai fazer esse culto totalmente dinâmico, voltado especificamente para acampamento. Amém, gente? Glória a Deus. Sem mais delongas, vamos estar recebendo o pastor Sérgio. Uma salva de palmas a Deus. Do som. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Eu sou da mídia, pode ligar a luz também da igreja, por favor? Muito obrigado. Gente, um pouquinho mais pra frente, né? As 4 últimas cadeiras aí, vem todo mundo pra frente, por favor. Sério mesmo. Vou esperar, tá? Muito obrigado. Eu passei e falei com vocês, eu vou falar. Vocês não vieram. Vocês ficam muito espalhados, gente. Tudo solteiro, espalhado. Nossa, quando na minha época eu solteiro, ficava juntinho, assim, ó. Queria estar do ladinho. Vocês dão muito mole, gente. Fala igual a Bruna, vocês não sabem conquistar mesmo. Meu Deus do céu. Tudo bem, gente? Boa noite de novo. Agora, né? Normal, tô aqui com o microfone do Júnior, de Júnior. Mais esquisito dessa aqui, mas tudo bem. Na última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei sobre medo. Alguém lembra? Eu. Algumas pessoas lembram, ainda bem, né? Às vezes a gente não lembra nem do que almoçou, né? Ontem, mas lembra de uma ministração. E é muito bom isso, porque eu não consegui ministrar tudo. E Deus tinha falado comigo assim, você vai terminar de ministrar isso. E eu fiquei, mas eu não queria continuar a mesma ministração. E eu comecei a estudar e pedir para Deus uma palavra. Isso foi me vindo na cabeça. Só que essa semana, na terça-feira, eu tive que arrancar os 2 sisos. Desses 2 lados. Teve que serrar aí, teve que serrar assim, teve que serrar assim. A mulher já fez lenha, cortou minha bochecha, cortou minha língua. Tá muito ruim mesmo. E eu tô com muita dor. Eu tô com muita dor até hoje. A Aurora fala que eu fiz um parto, né? Como é que é? Uma cesariana na boca. Que o homem sofre demais, mas não é, realmente tá doendo. Só que eu não tomei remédio. Se eu tomo remédio, eu não consigo ficar aqui. Você não vai entender nada. E eu tô aqui com dor, eu falei assim, não, mas eu vou mesmo assim. E essa semana eu falei pra Aurora, você quer ministrar? Daí a Aurora já fica. Não, porque você tem que ministrar, porque não sei o quê, porque eu já ministrei. Eu falei, tá bom. Eu ministro, mesmo com dor eu vou ministrar. Só que aí vem o quê? Na minha cabeça eu sou muito perfeccionista. E eu tenho muito medo. Mas você não tem noção de quanto eu tenho medo de errar. Eu me borro de medo de errar. Se eu errar, pra mim acabou. Eu fico desanimado, eu fico desesperado. Eu tenho isso em mim, esse sou eu. Eu não gosto de errar. E eu falei assim, e se eu tomar remédio eu vou ficar bobo. Se eu tiver com dor eu não vou conseguir me concentrar. Eu tô desesperado, a Aurora não quer ministrar. Ela falou, tem que ser eu, porque ela já ministrou. E você sabe que a Aurora ministra bem, então eu posso deixar na mão dela sem medo. Eu falei, não, eu vou encarar essa. Vou com medo mesmo. Vou com medo de errar. O que eu fiz? Eu anotei tudo. Normalmente eu anoto tudo, mas hoje eu anotei tudo mesmo. Para não esquecer, para não voltar, para não repetir. Para ficar um negócio legalzinho. E não lembrar também do que eu tinha ministrado. Por que eu estou abrindo isso para vocês? Porque a gente às vezes desiste por causa de medo. Quando eu aprendi a falar inglês, eu demorei 6 meses para falar inglês decentemente. Saí assim sozinho e dizer assim, eu consigo conversar com alguém em inglês. Só que eu estudava 8 horas por dia. Nesses 6 meses, eu tinha tanta vergonha de errar, de conversar com os outros, que eu tinha medo de errar, né? Que eu não conversava com ninguém. Eu só ficava estudando, sozinho, o dia inteiro.
Estudava na escola, estudava em casa, estudava, não fazia mais nada, só estudava. Eu falei, eu vou aprender a falar inglês. Só que eu tinha medo de conversar. A Aurora aprendeu nos mesmos 6 meses. Sabe quantas horas ela estudava por dia? Nenhuma. Nos mesmos 6 meses. Estudava uma horinha na escola. Era coisinha assim, só ia pra lá e estudava. Só que sabe o que ela fazia? Ela não tinha medo de errar. Ela saia falando com todo mundo na rua o dia inteiro. E não sabia falar, e fazia mímica, e puxava coisa no chão, e dançava na frente, e falava. Errava tudo, eu ria pra caramba dela, ela nem aí. Aprendeu no mesmo tempo que eu. Eu me limitei por causa do meu medo. Eu tive que trabalhar 8 vezes mais que ela para conseguir a mesma coisa. Vocês estão entendendo como o medo trava a gente? Vocês estão entendendo como o medo para a gente em tudo, inclusive na nossa vida espiritual? Queria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, pode projetar para mim, Isaías 43, 1 a 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prevalecendo sobre as circunstâncias. MTLH, né? Isso, pode ser assim mesmo. Mas agora o povo de Israel, o Senhor Deus que criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Feche seus olhos, Deus. Nesse momento, ó Pai, assim como o Senhor falou aquele dia, assim como o Senhor falou comigo, fala com o teu povo agora, com esses jovens, ó Deus. O coração deles precisa agora ser aberto, a mente deles precisa ser aberta, Deus. Eles precisam entender e receber aquilo que o Senhor tem para falar com eles, ó Deus. Senhor, que não seja eu aqui, Senhor, mas que seja a Tua palavra direcionada através de mim, Senhor. Fala comigo para falar com eles, em nome de Jesus. Amém. Então a palavra diz que o justo, ele vai viver da sua fé. O justo viverá da fé. Então entenda que a nossa jornada com Deus, ela não é apenas um experimento assim, de salvação, tá? E quando a gente fala de salvação, obviamente inclui tudo que Deus quer fazer de eterno na nossa vida. Mas a gente precisa entender que a fé, ela vai criar um impacto também na forma que a gente vive aqui na terra. A fé, ela não é só para salvação. Eu não tenho fé só naquilo que é eterno. Eu não tenho fé só naquilo que há de vir. Eu tenho fé também, a minha fé vai impactar naquilo que eu vivo aqui na terra. E eu sei que existe muita deturpação do evangelho hoje em dia, né? O evangelho hoje, ele está sim deturpado, né? Existe o evangelho humanista, né? Existe o evangelho antropocêntrico, né? Que são teorias de que o humano é centro do mundo, o humanista também que os humanos são o centro de tudo. Então a gente sabe que o evangelho hoje em dia está meio distorcido nesses casos, né? Mas o que a gente tem que saber é sobre a declaração que Paulo fez lá em Coríntios 15, 19. Não precisa projetar, eu vou ler aqui. Diz assim, ó: se é só para essa vida que esperamos com Cristo, nós somos de todos os homens o mais digno de lástima. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens o mais digno de lástima. Em outras traduções diz os mais infelizes. Os mais infelizes. E mesmo assim, quando Paulo diz, se é para essa vida que esperamos, ele está dizendo que está errado, tá? Está errado não pensar na vida eterna. Nós temos também que pensar na vida eterna. Mas Paulo também não está dizendo, por outro lado, que o evangelho deveria ser somente foco na vida eterna. Ele está dizendo que é errado a gente pensar só na vida eterna. Mas também não está dizendo que está errado não pensar na vida eterna. Um exemplo é quando Paulo fala a respeito de piedade. Ele diz assim, ó, ele vai falar para Timóteo, em 1 Timóteo 4,8, ele diz assim, ó: exercícios físicos. Quem é que malha? Cadê o Otávio malha? Olha lá, até o bracinho, já faz assim, já direto. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Só vai os grilinhos fazendo assim. Exercício físico para pouco é proveitoso.
mas a piedade para tudo é proveitoso. Aí você pensa assim, nossa Deus, aí Paulo acabou comigo, né? Exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitoso. Porque tem a promessa dessa vida e da vida que há de vir. Vamos entender aqui. Então, para comparar, é como se colocasse numa balança a piedade e o exercício físico. Óbvio que a piedade tem mais peso. Não significa que o exercício físico não sirva para nada. Não é isso que Paulo diz. Serve, mas vai servir só para essa vida. Agora a piedade vai servir para essa e para a salvação, e para a vida eterna, e para as coisas que hão de vir. Então o exercício ele só vai te ajudar aqui. Vai ficar mais bonito, né? É o caso do Otávio, tá solteiro, né? Ficou mais bonitinho. Então a piedade ela diz respeito à vida eterna. E muitas vezes a gente pensa na fé com medo de cair num problema. A gente pensa na fé no medo de cair naquele problema. Eu só vou pensar nas coisas daqui. Eu tenho fé para conquistar. Eu tenho fé para um novo emprego. Eu tenho fé para um namorado. Eu tenho fé para uma namorada. Eu tenho fé para ganhar dinheiro. Eu tenho fé para isso. A gente fica com medo às vezes de ter fé somente para as coisas da terra. E a gente tem que cuidar nesse caso. Então, nós deixamos de reconhecer que apesar de focar na salvação, né, na salvação eterna, a fé também ela tem efeitos colaterais na nossa vida terrena aqui. Então nós podemos viver as coisas de Deus no meio dos problemas que nós estamos enfrentando. Quem aqui enfrenta problema? Nossa, gente, quem não levantou a mão é doido. Porque todo mundo enfrenta problema. Todo mundo tem uma treta para contar. Né? Eu vou sempre com o Samuel, com o pessoal que eu levo embora, assim, todo dia tem uma treta para contar. Ou porque eu passei isso, porque aconteceu aquilo. Todo mundo. Mas sempre a gente tem que passar essas tretas, esses problemas, com Deus. E essa é a diferença. Então a gente vai passar os problemas, nós enfrentamos adversidades e precisamos entender que, de acordo com a Bíblia, as pessoas, desde que entram na igreja, elas são preparadas para enfrentar problemas. Ou você entrou aqui na igreja e alguém chegou e falou para você assim, a partir de agora você aceitou Jesus, dá o Abraão aqui na frente, você está virado para cá. Ups. Aí ele fala assim, a partir de agora acabou os seus problemas, você não vai mais ter problema. Ele falou isso aí para vocês? Alguém falou isso? Meu irmão, começou os seus problemas. Agora que o diabo vai querer, macetar, você vai ficar mais furioso ainda. Começou, só que agora você tem uma ajuda. Você tem alguém que vai estar ali para você. Então quando você chegou aqui, ninguém passou, agora a sua vida vai virar um morango, acabou os problemas. Já era. Então desde o início da nossa conversão, a gente já é preparado para enfrentar problemas. No texto que a gente leu, quando Deus ele se revela ali, quando Deus se revela no versículo 3, ele diz assim, pode colocar no versículo 3. Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, Salvador. Ele fala que ele é o Salvador do povo. Só que a expressão Salvador, olha lá, o seu Salvador. Só que essa expressão Salvador não tinha o conceito que a gente tem hoje espiritual, de salvar nossa alma. A salvação que ele está falando nesse versículo aí, é literalmente a salvação física. A salvação de ajudar a gente. Não é no sentido espiritual, tá? A gente tem esse conceito, tudo que é salvação a gente imagina. Você salvo, vou morar no céu, vou ser transcendido, vou para outro lugar, um lugar melhor. Mas não é isso. Para aquele povo, a palavra salvação significa um libertador, tá? Significa alguém que veio ajudar, alguém que veio socorrer, alguém que veio oferecer um livramento. Então imagina assim, uma pessoa está se afogando e outra pessoa vai salvar, né? Vai ali salvar ela. A gente precisa entender que ele foi um livramento de morte. Ele simplesmente salvou aquela pessoa da morte. E não tem como aplicar esse salvamento aí no sentido espiritual, tá? Então Deus está dizendo, eu vou livrar você, mas Deus vai livrar a gente de quê? Né? Eu vou livrar você, mas vai livrar de quê? Versículo 2, volta 1. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Então, olha, pode deixar aí. Pode deixar desse aí mesmo, quando? Então, não é uma questão... Deixa eu só vir.
não é uma questão de tempo. Não é assim, uma questão de se vai acontecer. Deus diz quando você atravessar. Então não é se você vai atravessar. Deus diz quando. Obrigado, gente. Não sei que vocês não estavam aqui mais. Me ajude que tá bravo o negócio aqui. Então Deus diz quando você passar. Não quer dizer que Ele está afirmando, é uma promessa de Deus. Você vai passar por problemas. Você vai passar na água. Você vai passar no fogo. Mas hoje, água não é mais um problema pra gente. Porque nós temos pontes, nós temos embarcações. Não sei se aqui alguém já andou. Você entra com o carrinho lá, entra com o carro dentro do barco, atravessa mar, rio, o que quiser. Quando eu fui pra Irlanda, fui até com a Aurora. Cadê a Aurora? Ela deve ter ido no banheiro. Quando eu fui para a Aurora, para a Irlanda, a gente foi da Irlanda para a Escócia de barco. E os carros vão entrar, um barco gigante, tem estacionamento de 4 andares, assim, dentro dele. E a gente viu aquele negócio no barco, mas é muito grande mesmo. E começou a ter um temporal, e o barco começou a querer dar uma mexida, mas nem mexia, era um troço tranquilinho, gente. Imagina, barco gigantesco, lotado de carro, mais de 1000 pessoas dentro. E assim, parecia que a gente estava andando na terra normal. Agora imagina lá, 2000 anos atrás, o povo tendo que atravessar um mar desse. Deu qualquer garoinha, o povo já tá, vou morrer. Era terrível. Então, para aquela realidade, não para nossa realidade, a água é um problema. Mas a gente tem outra realidade aqui. Aquele povo na água já estava em risco de morte, risco de se afogar. Então o povo precisava de milagres, como aconteceu no Mar Vermelho, né, que se abriu lá, né, para o povo passar. Porque não tinha como, eles iam morrer. Tinha crianças, tinha coisas, tinha barco, tinha carroças, tinha coisas, não tinha como passar ali. Precisava então da salvação, do livramento de Deus, tinha que exercitar a fé deles. Hoje, infelizmente, a gente não precisa, felizmente, né, porque é uma coisa boa, a gente não precisa mais se preocupar com isso. Temos pontes, temos barcos que nos levam, que Deus pode a gente atravessar sem perigo nenhum. Mas, por outro lado, e o fogo? Fogo a gente não arranjou o jeito ainda não, fogo ainda queima, a mesma coisa, igualzinho, se brincar com fogo faz xixi na cama, né? A avó sempre fala isso. Fogo ainda é um problema, era para eles e continua sendo um problema para a gente, né? A gente não conseguiu resolver. Mas Deus estava dizendo que nessas circunstâncias, nessas situações, eu quero me revelar o teu Salvador. Nesses problemas, eu quero te ajudar. Quando você passar por isso, eu vou estar ali para você. Eu vou estar ali pronto para segurar. Mas no final eu vou contar um testemunho bem legal que aconteceu hoje. Eu estava pedindo para Deus essa palavra e foi quando Deus me deu justamente essa palavra. E lá em casa, assim, aconteceu uma situação que foi exatamente o que essa ministração fala. Eu quero deixar mais para o final. Então a pergunta é: quais são as garantias que nós temos? A única garantia que nós temos é que nós vamos passar por problemas. Isso é um fato. É hashtag fato, não tem mais o que falar. Então ele não diz se, ele diz quando, só para a gente relembrar. Então você está na fila, meu irmão, vai chegar a tua vez. Se você está na vida boa, nada acontece, fala, gente, eu estou deitando o cabelo, tá uma maravilha, vida espiritual, tô namorando, tô no emprego bom, meus pais me amam, minha família me ama, na escola eu sou adorada, onde eu vou os meninos arrastam, eu passo por cima. Tem gente que tá vivendo assim, sabe, ganhando bem, tira onda pra caramba, ganha 3 mil, 4, 5 mil, tô assim, gente, vai chegar a tua vez, e eu não tô jogando praga, não é nada, Deus fala isso. Quando chegar esse dia, não vai poder depender dessas coisas. Aí que mora o ponto. Porque se você depender disso, você vai se frustrar. Você vai ver que dinheiro nenhum vai te ajudar. Amigo provavelmente não vai servir para nada nessa hora. Só Deus te resgatando. Só Deus te puxando daquele buraco. Que é terrível quando passa pela água ou pelo fogo. Então não adianta se amarrar, repreender, isolar, falar qualquer coisa, o pastor está doido, para de falar essas coisas, não quero saber disso, não quero nem ouvir. Sabe quando os mais antigos falam isso aí, você fala alguma coisa de morte, para de falar isso, cruz credo, já começa a fazer sinal da cruz, já não aguenta ouvir coisa, falar coisa de morte. Não adianta. É como se Deus fizesse uma promessa para você.
E eu não vejo ninguém orando. Essa é uma promessa que Deus fez. Quando você passar, eu vou estar ali. Eu não vejo ninguém orando, oh Deus, me dá hoje a minha cota, né? Minha cota de problema, a minha cota de aflição, preciso receber minha cota de aflição. Eu não vejo ninguém orando para essa promessa. Mas Deus falou que você vai ter. Então, gente, eu estou falando isso para vocês entenderem que quando vocês passarem, Deus vai estar ali. Mesmo assim, como Deus diz, vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Tenham bom o quê? Ânimo. O que é ter bom ânimo? É você estar passando um problema e falar, glória a Deus. Eu vejo muito a Aurora toda vez está passando um problema lá, aleluia. Glória é com raiva, na força do ódio, aleluia, sai assim, né? Mas eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu vou ir pra frente, não vou desistir, é sempre assim. Então antes dele dizer que nós vamos passar pelos problemas, ele diz, tenha bom ânimo, não temas. Então essa frase ela é repetida ao longo da Bíblia várias vezes. Deus sabe o quão importante é não cair na armadilha do medo. Eu preguei daquela vez lá e dei para vocês várias fobias, vários medos, até foi uns engraçados que a gente foi falando aqui, que seguram, que travam a gente, trava a nossa área espiritual, trava a nossa área familiar, trava a nossa área sentimental, trava a nossa área financeira, e medo para tudo na nossa vida. O medo literalmente nos trava. Então a dinâmica de operação da fé, você sempre vai ouvir os pregadores dizer que você tem que ter fé para crer, você tem que crer e usa a sua fé. Sempre ouvi o pregador falar isso. Irmão, você tem que crer. Creia. Tenha fé. Quem nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso. Só que ele fala isso e não explica. Mas como? Me explica isso aí. Nunca ninguém me explicou como era ter fé. Nunca ninguém me explicou como é crer. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei fazer? Parece simples, mas não é, gente. E a gente às vezes presume, que as pessoas saibam disso. Mas todo mundo que sabe o que é ter fé, o que é crer. Mas não é assim. Agora ninguém me explica. Então mesmo as pessoas velhas na fé, às vezes não sabem. Gente que está aqui, se você perguntar assim de supetão, chegar aqui e parar aqui, o que é, como que é crer? Fala aí, como é que é fé? Como é que funciona a fé? Mas a pessoa... Mesmo pessoas velhas na fé não sabem. Então, tem gente que ora, faz aquela careta assim, oh Jesus! Você já viu a pessoa que faz aquela careta assim? Aí você pergunta, que careta é essa, irmão? Careta é cara de fé. Cara de, nossa, a oração vai até mais rápida pro céu. Sabe aquela cara quando a pessoa faz? Você vê aquele pentecostal girando, os gestos de fé. Tem gente que faz isso, Eu não julgo. Eu acho até engraçado quando eu vou à igreja pentecostal, eu rio pra caramba, com as orações. Ficam fazendo assim o tempo todo, meu Deus. Gente, é o jeito de expressar a fé da pessoa. Mas eu quero compartilhar com vocês um princípio do funcionamento da fé. Então Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E as pessoas dizem assim, claro, ele é Jesus. É óbvio que ele venceu, é óbvio que ele conseguiu, é óbvio, ele é diferente, ele não pecou, ele tem poder, mas ele veio igualzinho a gente. Ele veio nas mesmas condições, passou as aflições, os mesmos apertos, as mesmas dificuldades. Tinha poder? Tinha. Mas ele passou as mesmas coisas que nós. Não tem como negar isso. Em 1 João 5,4 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós vencemos pela fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós vencemos pela fé. Então, se você nasceu de Deus, você pode vencer o mundo. Eu tenho recebido muita gente ultimamente que tem problema em vencer o mundo. Tem problema em vencer as coisas do mundo. Tem problema em vencer vícios. Tem problemas em vencer pornografia. Tem problema em vencer sentimentos. Tem problemas em desvencilhar de coisas que ficaram travadas dentro dela. Estou vendo gente direto, mas é direto. É todo dia alguém com problema assim. Problemas em vencer as coisas do mundo. Por quê? Porque falta de fé, é a mesma coisa. Porque o nosso único recurso é a fé nesse caso. Então, se Jesus, que é Jesus, usou o recurso de ter bom ânimo, nós não podemos desanimar. Nós temos que usar isso aí também, tá, gente?
Então, só para a gente lembrar aqui, antes de Jesus, só para a gente chamar uma atenção no ponto de vocês aqui. Antes de Jesus falar que você vai passar aperto, ele fala, tem de bom ânimo, né? Ele diz que vai estar com você. E ele não está ali só para ver, tá, gente? Jesus não está, eu tô com você, vai lá, vamos lá. Vai agitando você assim, vamos para cá. Não, Jesus está ali para te ajudar. Literalmente. Gente, eu não estou falando de espiritualmente, estou falando de fisicamente. Porque a gente costuma espiritualizar tudo quando é Bíblia. Mas as nossas causas não são só espirituais. E eu estou tentando dar um equilíbrio aqui hoje. O espiritual já é o forte, já é o principal. Mas também, lembra que eu usei o exemplo da balança, da piedade? É a mesma coisa. A gente não pode descartar a nossa vida física. Nós temos que entender que nós precisamos de ajuda física. E eu estou vendo problemas em jovens hoje mais físicos e psicológicos do que espirituais. É engraçado ver isso. Óbvio que o diabo age na mente, gera conflito, influencia, tudo bem. Mas são problemas que estão acontecendo aqui, não é no eterno. É aqui. A gente está perdendo a guerra aqui, fisicamente. Por falta de fé, não tem bom ânimo, desanima. Gente, jovem hoje, meu Deus do céu. Cara, quando eu converso com os jovens assim, cara, dá um desânimo, cara. Nossa, dá uma preguiça. Eu fico com preguiça desse ter preguiça. Nossa, mas eu não consigo sair de casa. Meu Deus do céu. Eu não ficava em casa. Hoje eu sou velho, né? Velho só quer ficar em casa. Mas jovem que quer ficar em casa é jovem com mente de velho. Tem que sair, gente. Tem que fazer as coisas, trabalhar, correr atrás, desembolar. Agora, quer conversar comigo? Primeiro conselho que você pedir para mim, eu já vou perguntar, você faz um curso? Faz alguma coisa? Então vamos fazer, já vou aqui, ó, vamos na internet aqui, ó, de graça, eu tenho 200 cursos lá para passar para você fazer. Jovem que não faz nada é burro, literalmente, vou usar as palavras do Abraão, que jovem que não faz nada, fica parado em casa, mas eu tô deprimido, tá só pensando na namorada, não tem, um namorado que quer ter, e tá lá desesperado, deprimido, literalmente deprimido, e faz um curso, ocupa a mente, meu Deus, ora! E eu brigo, aí as desculpas, começa as desculpas. Porque eu moro longe, não, faz uma academia, tem uma academia perto. Não, mas a academia que os meus amigos vão é do outro lado, é pra cá, é pra lá. Aí tudo tem uma desculpa, tudo a gente tem uma desculpa. É impressionante. Vamos então para... Basicamente a fé tem 2 estágios distintos, tá? Eu vou ensinar isso para vocês. Primeiro estágio da fé, ele é dentro da gente, tá? O primeiro estágio da fé, você não vê acontecer nada. Se a gente fala que a fé remove montanhas, que a fé é isso, que a fé é... Mas o primeiro estágio da fé, a primeira partezinha da fé lá, é só dentro da gente. Só a gente sente, só a gente vê, só a gente sabe. Mas ninguém. Parece que não está acontecendo nada. A pessoa olha para você, nossa, você está cheio de fé, você está explodindo e ninguém está vendo acontecer nada. E o segundo diz a respeito do que vai acontecer fora. Do que vai acontecer ao redor. Do que você está pedindo, daquilo que você está crendo. Então, nada vai acontecer do lado de fora se primeiro não acontecer dentro de você. Nada. Esquece. Então, da maneira como a gente lida com as questões interiores é a maneira que vai sair isso da gente. Provérbios 24:10. Se quiser pôr lá, pode pôr. Diz assim, ó. Se te mostrares... Não sei se vai estar... tá fraco ali. Mas eu vou ler na NVI aqui, que eu acho que é a NVI. Se te mostrares frouxo, que é o fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Segura aí, olha lá. Se te mostrares... Isso é isso mesmo. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Gente, se você se mostra desanimado no dia que está derrotado, os teus inimigos, a situação, tudo que está na tua volta vai te esmagar, porque não vai nem ter... Eu falo assim, não vai nem ter dó, vai passar por cima, vai pisar em você, vai acabar com você. Você já está... destruído, você vai ficar mais ainda. Olha o que o provérbio está dizendo. Se você se mostrar, se o teu interior estiver frouxo, fraco, estiver desanimado, por isso que Jesus já fala, tem de bom ânimo, se alegra, sai desse negócio, faz alguma coisa, se mexe, se levanta dessa cama, procura emprego, vai conversar com alguém, liga, seja chato, aquele amigo chato, fica o dia inteiro querendo falar com os outros. As meninas que gostam, fica 24 horas no telefone, conversando, manda mensagem o dia inteiro. Seja aquele amigo chato mesmo, faz alguma coisa, não fica parado, não deixa desanimar.
Porque quando a gente desanima, já era. Se desanimar, meu amigo, a tua força será pequena, você não consegue mais. Então uma reação emocional, né, uma reação interna nossa, errada, só isso já vai fazer você não conseguir enfrentar um problema. Você teve uma reação interior errada, já esse problema deu ruim. Acabou pra mim, não vou conseguir passar isso. Então a Bíblia está falando, a Bíblia não está falando só da nossa força própria, aí que entra um problema. Ali está se referindo também ao que Deus quer te dar, ou ao que Deus já te deu. Às vezes Deus já te deu a bênção para você superar, mas você se mostra fraco, ombro para frente, encolhido, corcundinho, né? Fica assim, oh meu Deus, coitadinho de mim. Meu irmão, põe o ombro para trás, peito para frente, encara o problema. Postura, sai da cama. O que você está rindo? É sério. Parece brincadeira, mas é sério. A gente precisa ter postura diante, física mesmo, gente. É não se mostrar fraco, não se mostrar frouxo. Olha lá, não se mostre frouxo no dia da tua angústia, no dia do teu problema, no dia que você precisa enfrentar aquilo. Se mostre forte. Às vezes o Abraão fala que dá os exemplos de parecer, né? De ter postura, de se vestir bem, né? Que ele fala que hoje ele estava falando que ele entra no hospital, ele chega no hospital, bom dia, vai abrindo as portas e já vai entrando. Por quê? Postura, se veste bem. Qualquer pessoa que é um diretor, é médico, é alguma coisa aí dentro, ele é. Vou nem falar nada, senão vou ser demitido. Só de se mostrar forte, você já consegue, olha quantos problemas ele já superou. Imagina se ele vai chegar num horário que não é de visita, aí tem que ficar 1 hora lá para a pessoa ficar humilhando, falar, não vai entrar, não pode entrar, ele já vai entrar, tá nem aí. Enfrentou um problema, venceu o problema. Isso eu estou falando de uma coisa corriqueira, uma coisa normal. E olha lá o que diz também Isaías 30:15. Pode colocar lá, diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, Jeová, o Santo de Israel, em vós convertestes. Deixa eu ver se tá. Eu vou ler na minha aqui. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, voltando e descansado, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Olha só, o livramento vem quando a gente está sossegado, relaxado, sossegado. E na tranquilidade e na confiança vem a nossa força. Então não adianta desesperar diante de um problema. Quando as circunstâncias vêm, normalmente a gente se joga em estado de depressão, é normal. Tipo assim, fica, ai meu Deus, mais problema. Eu já estou assim, desde 2020 eu já estou assim, desesperado já com os problemas. Eu falo, gente, mais problema. 2022 então foi um ano assim dos problemas, né? Não só aqui na igreja, como na minha vida também, né? Coisa de trabalho. Então assim, já quando vem um problema, eu já falo, meu Deus, mais problema, mais problema. Eu tenho visto muita gente passar por muitos problemas. E Deus estava falando comigo, gente, é engraçado, né? Como é que o medo ele vai entrando devagarzinho dentro da gente. Eu não tenho carteira assinada, nunca tive carteira assinada, não trabalho por conta. E literalmente eu vou falar para vocês, a minha vida é vivida de fé. É vida de fé. Eu já estou desde dezembro até hoje sem nenhum trabalho. Desde a metade de dezembro até hoje. Não sei o que aconteceu, final de ano a gente sabe que dá uma parada mesmo na questão de desenvolvimento de sistemas, só fazendo bico. E eu estou assim, Deus, eu preciso de uma saída. Eu preciso de algo. Então o que o diabo quer colocar no meu coração? Medo. Medo para eu parar. Medo para eu desistir. Você não vai conseguir, não vai vir nada. Mas já tem promessa, não vai vir um trabalho aqui, eu já estou, quando vem tudo de uma vezada só. Aí lá por fevereiro, março, abril, já começa a vir de novo. Todo ano é assim. Então eu já estou um pouco acostumado, mas sempre vem aquele negócio. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir pagar aquela conta. Você vai ficar devendo, você vai atrasar. As pessoas vão te julgar, vão te apontar. Você é pastor, vai ficar devendo, pastor. Pastor devendo. Ser pastor é bater desse lado. Dar a cara a tapa. E assim, a gente sabe que isso acontece. Então, Deus diz que você pode enfrentar coisas difíceis.
mas elas não vão te destruir. Elas não vão te derrubar, não podem te derrubar. Elas só vão te derrubar se você deixar. Se você não crer, é óbvio, né? Então, nem a água, nem o fogo, você vai ser preservado. Pode acontecer coisas terríveis, mas você vai vencer. Vocês lembram lá em Marcos 5? Pode até colocar em Marcos 5, pode pôr no 35 já. Tinha Jairo, né? De repente chega lá o chefe da sinagoga e vai até Jesus para pedir ajuda. Ele chega lá, né? Jairo é chefe da sinagoga, chega lá para pedir ajuda para Jesus, para curar a filha dele, né? Aí tá lá, chega o Jairão lá para Jesus, minha filha, tá com problema e tal. Aí de repente chega, quando Jesus começa a desembolar o papo com o Jairo, chega os incrédulos, né? Ô Jairo, dispensa o homem aí, libera ele que já foi pro pau, já morreu tua filha, acabou. E agora, Jesus na hora fala bem assim, ó, desvia o olhar daquele povo, não tá nem aí para aquele povo falando que já morreu, e fala assim, ó, só crê. Só crê. Ele não fala quase mais nada, quer ver? Ele fala assim, olha lá, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus não estava nem aí pro que estavam falando. Eles estavam querendo o quê? Desanimar ele, botar medo no Jairo. Porque ele foi para que Jesus curasse uma filha doente. Só que eles falam, não, volta um ali, acho que volta no 35. Seu Jairo, menino, já morreu, não aborreça mais o mestre. Quer dizer, ele falou assim, não, deixa ele para lá, vamos embora, acabou. Mas Jesus queria mostrar para ele que não importava. Não importava, ele queria realmente testar a fé dele naquele caso. Só que tinham pessoas ali que queriam o quê? Desanimar ele, falar, acabou, não dá mais, vamos embora. Imagina então se Jairo deixasse se abalar por isso. Imagina se Jairo aceitasse, morreu. Valeu Jesus, estou indo embora lá, vou enterrar minha filha. Mas ele esperou, ouviu Jesus e foi ver. Então Jesus, ele não dá moral para problema. Jesus, ele não dá moral para o que está acontecendo ao redor dele. Jesus não estava nem aí para quem falou, o que falou, se tinha morrido, se não tinha. Então Jesus só diz, não tema, crê somente. E aonde que a fé entra? O medo tem que sair. Aonde a fé entra, o medo tem que sair, tá? E vice-versa também, né? Aonde o medo entra, a fé já vai saindo ao mesmo tempo. Se você deixou o medo entrar, a fé começa a sair. Então não há como os dois serem compatíveis. Então Jesus diz ali para não ter medo e usar assim a fé. Eu vou dar 2 exemplos para vocês rapidinho. Imagina assim, ó. Pessoas passando pela água e fogo e precisando exercitar a fé. Vamos lá para Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Só essa parte aí. E uma outra versão que diz assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado. Só que aqui nesse versículo, especificamente nesse versículo aqui, acontece uma coisa muito incomum para Jesus. É uma coisa que só acontece aqui. E eu li isso, foi essa ministração que eu ministrei para vocês da última vez, do medo. Lembra do Jesus vai andando e tal? E só eu não tinha me tocado nisso. Jesus, ele insiste. Jesus, ele obriga. Jesus, ele força os discípulos a entrarem no barco. Jesus, de maneira nenhuma, em lugar nenhum você vai ver ele fazendo isso. Só essa vez. Ele fala assim, ó, vocês vão entrar no barco. Só que vamos pensar comigo. Ele pega um monte de pescador que conhece aquele lago, conhece aquele mar. Eles estão olhando para o céu, 6 horas da tarde, estão vendo, vai cair um temporal, vai rasgar o céu. E aí de repente Jesus fala assim, ó, entrem no barco, vão logo. Jesus fala, entrem agora, vamos lá, 6 horas da tarde isso. Com certeza eles devem falar assim, Jesus, não vou não, cara. Olha lá, cara, vai cair um temporal, não vou não, você é louco, a gente vai morrer.
Não está escrito, isso aqui é minha parte, tá? Não está escrito isso, mas com certeza para Jesus ter falado dessa maneira para eles entrar, eles estavam com o quê? Com medo. Estavam com medo. Estavam, ó, não passava nem átomo. Estavam morrendo de medo. Eles falaram, entra no porco. Aí qual que é a pergunta deles para Jesus? Ô Jesus, você vai com a gente, né? Jesus, não. Vocês vão sozinhos. Eu vou lá orar lá para cima do monte lá. Vocês vão, eu vou. Aí que dá mais medo ainda. O mestre não vai com eles, o cara que pode fazer o negócio parar, acontecer, não vai com eles. Ele falou, mas vão que eu já vou lá, não se preocupa. 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então nesse versículo que acontece isso, Jesus obrigou eles, né? E ele deu uma ordem. E ele houve sim uma resistência dos discípulos. Agora 24 e 25. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Pensa comigo, eles eram velhacão ali, eles já eram vividos naquele mar ali. E eles sabiam que ia ter uma tempestade, já estavam acostumados, eles sabiam que eles iam morrer ali se acontecesse alguma coisa. E Jesus diz, entra no barco, eles entraram, no verso 23, isso eu já falei. Então quando anoiteceu, o vento soprava, castigando os discípulos, Jesus foi até eles andando sobre o mar. A Bíblia diz que, exatamente, eu anotei isso aqui. Existem 4 vigílias durante a madrugada, dos horários de 9, 10, 11, depois 12, 1, 2, 3, 4, 5, acho que é isso, se não me engano, são 4 vigílias. Jesus estava na 4ª vigília, estava no final, a última vigília dele, quando ele vê lá o barquinho lá, as ondas batendo e tal, deve ser um olho de águia de Jesus, né, porque vê de longeão, de cima do monte, no meio do mar ainda, eles estavam a 5 quilômetros mais ou menos, na metade do mar. E eles saíram de lá 6 da tarde, e já era entre 3 e 6 da manhã. Então já fazia por volta de 10 a 12 horas que eles estavam no mar. Era muito tempo. Você sabe quando, eu não sei se você já aconteceu isso, você vai sair para algum lugar, e você chega no meio do caminho e se arrepende. Aí você fala assim, putz, se eu voltar vai dar um trabalhão. Eu vou para frente ou vou para trás, você não sabe o que você faz. Dia desse eu saí para caminhar, que eu estou num projeto aí, fitness. Aí eu, sei lá, uns 20 anos que eu não caminhava, né? Aí eu saí para caminhar, eu juro, eu saí, quando eu cheguei na metade do caminho, começou a chover. Uma chuva, gente, nossa Deus. Falei, se eu voltar, eu vou molhar a mesma coisa que eu fui andar para frente. Eu tô lascado do mesmo jeito. Tipo, não tem para onde ir, não tem pra onde que eu vou correr. Porque eu ainda parei um tempão assim, falei, nossa, meu corpo vai esfriar, vou piorar, vai dar cãibra. Eu sou velho, né, porque é velho fica andando assim. E eu tava correndo nas subidas ainda, até subir a Rua do Caco lá correndo. Quem já foi na Rua do Caco lá sabe que é assim, né? Subi correndo, ela já deu uma dor na panturrilha, eu já tava no meio, aquela chuva comendo, tênis escorregando, aquelas águas descendo dos morros de Santa Efigênia. Falei, meu Deus do céu. Então agora imagina esse povo no meio do mar. Volta ou não volta? Vai pra onde? Eles não tinham pra onde ir, eles estavam perdidos ali. Eles já deviam estar cansados, né, no meio de uma tempestade. Com certeza não tinha luz nenhuma, porque estavam numa chuva. Vai acender uma vela, vai acender uma coisa como? Não tinha luz elétrica. Tem nuvem, não tem lua, não tem estrela, não tem nada. Devia ter uma escuridão, um breu que eu não enxergava nenhum outro de certo. De perto, assim, devia ter que encostar um no outro, assim, de mão dada ali dentro para se enxergar. De repente, eles veem o quê? Um vulto. No meio do mar, que troço andando lá. E o negócio lá. Todo mundo já sabe que era Jesus, né? Obviamente. Só que eles morrem de medo. Eles se borram de medo. Imagina assim, mesmo ponto. Vocês esperam que alguém no meio do mar, no meio da tempestade, sem luz nenhuma, de 3 a 6 da manhã, vai aparecer andando sobre a água no meio do barco? Quem espera por isso? Muito menos eles. E né, como eles já estavam cansados, a gente está vendo coisa aqui. Porém, sempre que tem uma treta, Jesus já chega e já diz assim, ó, não tenham medo, ou não temas. Tenha bom ânimo. De novo, Jesus fala a mesma coisa, não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Eles ouviram a voz de Jesus. Só que Pedro queria checar a identidade do fantasma.
Pedrão, o cara que, gente, o cara é doido mesmo. Ele fala até sem pensar. E ele sai do barco, hashtag partiu, já vai para cima de Jesus. Já cara, eu acho que ele fez antes de pensar, porque se ele pensasse, ele nem ia, né? E de repente, Pedro repara no problema. E qual que era o problema no caso dele? O vento. O vento bater nele. E ele começa a ficar com medo. O medo de novo, olha o medo aí. Toda vez que o medo entra, você é travado. Então, de repente, ele repara nisso, ele teve, a Bíblia diz que ele teve medo. Então, lembre, aonde o medo entra, a fé sai. Entrou o medo, saiu a fé. Instantâneo. Na hora que ele sentiu coisa, ele já começou a afundar. E Jesus já chegou batendo no peito, né? Falando, ó, não tenham medo, tenham bom ânimo. E Pedro ficou todo cheio de fé quando Jesus falou isso. Só que o medo foi tirando a fé dele. Então ele fala assim, ele fala para Jesus assim, ô Jesus, você consegue, eu também consigo. Então Jesus diz, só vem, ó, bora. E já Pedro já mete o pé. Só que quando ele repara nas circunstâncias, começa a acabar a fé dele. Então a fé é ficar olhando para Jesus na hora da dificuldade. Se ele tivesse concentrado aonde ele devia estar e não nas circunstâncias, como Jairo fez, se Jairo olhasse para o lado e visse as pessoas falando, sua filha morreu, ele tinha perdido a filha dele estar viva. Pedro resolveu olhar para o lado e ver o vento, ver a chuva, ver as ondas, aquela escuridão para todos os lados, começou a afundar. Então a falta de fé, a gente fica com falta de fé quando a gente fica olhando para as circunstâncias na hora do problema. O foco errado te destrói. Mas tem uma questão agora. Vocês vão entender, que foi o que eu não preguei da outra vez. Quando Pedro ele começou a afundar, ele desistiu? Me respondam. Vamos lá, gente. Quando Pedro começou a afundar, ele desistiu? Não. Ele fez uma oração. Mas uma oração daquelas braba mesmo. Só crente mesmo faz. Ele estava lá, socorro! Ele grita socorro para Deus, para Jesus. E na mesma hora que Deus faz, puxa ele. A Bíblia não diz que puxa ele, mas a Bíblia diz que eles voltam junto para o barco. Quer dizer, ele teve uma segunda chance. Ele teve uma segunda chance de ter foco. Ele teve uma segunda chance de tirar o medo. Ele teve uma segunda chance de andar sobre as águas. Ele teve uma segunda chance de ter uma experiência com Jesus. E Pedro era um excelente nadador. Na hora que ele estivesse afundando, o que ele podia ter feito? Nadar de volta até o barco. Ele não ia se afogar. Ele era um pescador. Ele não ia se afogar. Sabe o jeitinho? Quando a gente está passando por um problema, a gente fala, não, eu vou ajudar Deus. Isso aqui eu posso fazer, Deus não precisa me ajudar, eu vou desembolar aqui eu mesmo. Pedro não tentou dar esse jeitinho. Ele podia ter dado esse jeitinho. Podia ter nadado. Ó, tô afundando aqui. Volto pro barco. Não vou morrer. Porque não, ele gritou socorro. Viu que ele precisava da ajuda de Deus e Deus... Cara, esse exemplo caiu na tampa. Pegou, puxou e ele voltou a andar na água. Se vocês repararem no final ali, ele continuou, ele foi de volta com Jesus pro barco. Não foi no colo, Jesus não levou ele no colinho. Ele foi provavelmente andando do lado de Jesus. Vamos embora. Entrar no barco. E aí que acontece o inesperado. Quando eles colocam o pé no barco, o que acontece? Para tudo. Para o vento. E o que gente, sai do celular aí, ó. O que acontece quando ele põe o pé no barco? O que estava causando o problema desaparece. O que causou o medo nele, aquilo que causou o medo nele, desapareceu. Vocês estão entendendo? Por que Jesus não parou o vento antes? Por que Jesus não parou o vento quando ele saiu do barco? Às vezes a gente pensa assim, Deus, eu estou passando por tanto problema. Por que você não para o problema para eu ficar tranquilo? Por que eu tenho que passar esse medo todo? Por que eu tenho que ter essa fé? Por que eu tenho que ter... Sabe, passar por isso? Jesus estava literalmente testando ele ali, dizendo, eu estou aqui para você. Eu vou te ajudar, basta você confiar. Na hora que Pedrão pisou, eu pensaria, na moral, eu pensaria isso. Se eu pisasse do barco para... Jesus me sacaneou.
Podia ter parado esse vento antes, eu teria andado até você, voltado, pá, ficado ali, dançado até um break em cima da água ali, tipo, dá de boa. Então Pedro grita, então socorro, me salva, é desse jeito que ele fala. Deixa eu passar um pouquinho para frente. A fé nunca começa mudando as circunstâncias. É desse que eu queria chegar. Ele teve fé dentro dele, mas a fé dele não mudou as circunstâncias. A fé dele fez com que Jesus ajudasse ele. Após ele resolver dentro dele, tirar o medo, acreditar que Jesus podia salvar ele, voltar para o barco, aí sim, as circunstâncias mudaram. Não pense que a fé funciona assim, eu tenho fé, eu estou acreditando, mas por que esses problemas estão acontecendo? Jesus está ali, ó, vem, eu te salvo. As circunstâncias não vão mudar enquanto você não resolver aqui dentro. Por que se alguém vier reclamar comigo, pedir conselho, coisa, eu já vou na veia, eu já vou no problema direto, não dou chance nem da pessoa pensar. Eu já vou no problema, ó, qual que é o problema? É esse aí? Beleza. Faz um curso, faz academia, sai, estuda, ocupa teu tempo, ora, jejua, vamos fazer alguma coisa. E quando a gente distrai, a fé vai, começa a entrar o medo, começa a entrar o desespero, eu não vou conseguir um namorado, não vou conseguir uma namorada, não vou conseguir um emprego, eu não sei fazer nada, eu mal sei estudar, eu não vou bem na escola, eu não gosto do professor, eu não gosto de matemática, eu não gosto de humano, eu não gosto de exatas, eu não gosto daquilo, e começa a entrar o medo. Começa a desesperar a gente. Isso é normal, gente. Quem está entendendo aí diz amém. Amém. Você está entendendo mesmo? Glória a Deus. Vamos para Daniel 3 para a gente finalizar. Estou quase chegando no finalzinho. Tem 7 minutos ainda. Daniel 3 nos fala dos amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias. São mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ou Abdenego, né? Abdenego. São os 3 amigos de Daniel. Então, quando o rei Nabucodonosor, né, ameaçou jogar eles na fornalha, qual que foi o posicionamento deles? O posicionamento deles foi de acordo com a palavra de Deus. Deus falava assim, ó, não pode adorar outro Deus, não pode adorar santo, não pode adorar lá as estátuas. Eles falaram, não vou adorar, pode fazer o que vocês quiserem, não vou adorar. Então a fé, ela sempre coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. E eu sei que é difícil. Eu já estive na posição de vocês de ter muitas coisas rolando ao mesmo tempo, e a gente está pensando na vida, mas a fé, ela tem que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas decisões. Você pode pensar assim, pastor, mas é impossível, os hormônios estão saindo pelos poros, eu estou desesperado, eu quero dar, eu quero namorar, vocês entenderam, né? Eu quero pegar, eu quero isso, pastor, não aguento. O negócio é bom, é difícil de aguentar, pastor, não dá. Não vou para esse lado, senão não vou conseguir pregar. Então, a gente tem que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. É sempre assim, a fé sempre vai colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. E eles sabiam que os mandamentos de Deus eram isso, não pode fazer escultura. Aí o rei vai lá e faz uma escultura. Aí manda adorar, se não adorar vai jogar na fornalha. Eles falam, não, beleza. Né? Mesmo que ameace a gente a jogar, vamos embora, vamos seguir o que Deus fala. Eles iam obedecer custe que custar, eles já estavam com o coração inclinado, ali não tinha mais jeito mesmo, eles eram jovens assim, fora da curva, né? Mas se a gente olhar pela visão humana, eles não apagaram fogo nenhum ali, ou apagaram? Não. O que Deus fez naquele momento não foi apagar o fogo, eles tinham fé, e eles podiam falar assim, Deus apaga esse fogo, quando a gente cair, apaga tudo assim, podia falar isso, Deus podia fazer isso. Só que o que Deus fez ao invés de mudar as circunstâncias? Deus tirou a força do fogo. Deus tirou o poder do fogo. Eles estavam dentro do fogo, dentro do problema, mas não se queimavam. É assim que você tem que ver os seus problemas. Você está no meio do olho do furacão.
Assim, tudo acontecendo, a família parece que te odeia, no trabalho parece que todo mundo está querendo enfiar uma faca nas tuas costas, todo mundo querendo te dar rasteira. Gente, pensa nas piores situações que você pode passar, no buraco mesmo. É aí que Deus vai fazer. Ele não vai te tirar do buraco. Vem aqui, meu filho, vem aqui, agora que está tudo bem aqui, vamos resolver o probleminha. Não é assim, é lá dentro mesmo. É lá dentro do problema que Deus vai começar a fazer. É dentro do fogo, é queimando. Ele vai tirar a força do fogo. Tem gente que tem tão pouca fé, que está lá num túnel escuro, de repente vê a luz no fundo do túnel. Aí ele sabe o que ele pensa? Que é um trem vindo para atropelar ele, não é o final do túnel. É de não ter fé, gente, de não acreditar que vai conseguir. E é bem assim mesmo. Então a fé vem pelo ouvir, a a palavra de Deus. Mas vocês sabiam que o contrário também é? Sim. Sabia que as dúvidas também vêm pelo ouvir e ouvir? Se você ouve, sua filha já morreu, deixa pra lá. Você ouve, não anda sobre a água, você não vai conseguir, é impossível. Se você ouve as reclamações do teu ouvido, aquilo vai entrar igual a fé na tua vida. Só que quando entra o medo, a fé vai sair. Então Jairo, estava até usando o exemplo dele aqui, se ele tivesse ouvido, tinha perdido a bênção. Então a circunstância, ela pode até ter mudado a situação, mas Jesus não deixa mudar. Jesus vai te segurar ali naquela fé, naquela persistência. Então você precisa escolher quem você vai ouvir. Se são as pessoas ou o que Jesus está falando. Amém? Vou pular um pouquinho para frente. Eu quero só terminar então, encorajando vocês, uma mensagem de encorajamento para vocês. Lembrando que vocês vão passar, nossa gente, 2 minutos e 19 segundos, hoje eu caprichei. Você vai passar por aperto, você vai ter que lidar com perdas, você vai ter que lidar com derrotas, até colocou até uma musiquinha, vocês veem como é que fica bonitinho. Vocês vão ter que lidar com derrotas, vocês vão ter que pensar que a vida de vocês não vai ser um mar de rosas, tem até o negócio da vida do crente não é um morango, Você vai passar até do ponto de desesperar, isso vai acontecer. Mas a gente tem que lembrar, contudo, a gente precisa confiar em Deus e não na nossa capacidade. Muitas vezes eu confio na minha capacidade, muitas vezes eu confio no que eu posso fazer, muitas vezes eu confio naquilo que eu consigo fazer, e eu consigo fazer bastante coisa. Eu estudo direto, vocês não têm noção de tanta coisa que eu estudo. Eu comecei a estudar, eu estou trabalhando, vou começar a estudar agora para mexer com máquina de dentista, com todos aqueles aparelhos de dentista que vocês imaginam. Eu estou estudando, voltei a estudar inglês, agora um nível bem avançado. O dia inteiro, eu até estava assustado esses dias. Nossa, você voltou a estudar mesmo, voltei a estudar mesmo. Mas eu não posso confiar só em mim. Eu não posso confiar só no que eu consigo fazer. Eu não posso confiar só na força dos meus braços. Eu tenho que ter fé, e eu tenho que praticar essa fé. Então não escolha confiar só em você, mas pense, Deus ele faz milagres, e vai chegar uma hora que você vai precisar disso. 2 Coríntios 1:9 diz assim, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então você precisa escolher colocar a sua atenção em outro lugar que não seja o medo. Se a tua atenção está no medo, você vai ficar sem fé. Eu estava falando hoje, no início eu falei sobre o exemplo da Isabel. Hoje a Isabel aprendeu a subir na porta. Faltam 8 segundos. A Isabel aprendeu a subir na porta. Sabe que quando criança põe um pezinho assim, sobe igual uma lagartixinha assim na porta? Todo mundo já fez. Alguém nunca fez isso? Você nunca fez isso, Aurora? Gente! Aí, viu? Perdeu a chance por causa do medo. Aprendeu hoje. Meu filho Abraão já faz desde os 3 anos, já sobe igual um doido, fica até lá em cima, tudo torto em cima da porta assim. A Bebel aprendeu hoje. E aí eu tô no projeto fitness lá, eu coloquei uma barra lá para fazer umas barras lá em casa.
E aí eu tirei a barrinha para ela subir lá, ela subiu na portinha dela, chegou na metade, papai, eu tô com medo, eu vou cair, eu vou machucar, só que eu tava atrás dela. Falei, minha filha, pode subir. Só que eu não tava encostando nela, ela não tava me vendo. Eu tava com a mão assim, entre as perninhas dela, pra se ela caísse, eu segurava. E ela, papai, eu tô com muito medo. Eu falei, vai filha, eu te seguro. E ela começou a subir, e começou a subir. E chegou, e vocês tinham que ver a alegria dela, gente. E aí para descer, ela começou a chorar. Papai, eu não consigo descer, me ajuda. Vai chorar, vou morrer de rir. E ela chorava mesmo, gente. Eu, filha, eu tô aqui, eu te seguro, se solta que eu te seguro. Aí ela se jogou. Eu tava, segurei ela lá em cima, né? Aí desci ela devagarzinho, dela secou lá. Obrigado, papai, me deu um abraço, assim, tudo carinhosa. E é assim que Deus faz com a gente. Deus está atrás da gente, ali, para segurar. Vai, meu filho, vai, tô te ajudando. Eu tô ali com você. Solta, pode soltar agora, já passou, pode soltar. E a gente fica com medo, chorando, desesperado, achando que vai acontecer alguma coisa. Ela não estava vendo a salvação. Ela não via eu estava atrás dela, ela estava com tanto medo, ela estava tremendo, que ela estava no final da porta já. Quer dizer, ela estava pelo menos 2 metros de altura. Ela estava com tanto medo que ela tremia, ela segurava assim, tremendo assim no negócio. E eu falando para ela, filha, eu estou aqui. Só que eu não queria tirar ela. Eu queria que ela aprendesse a descer, que ela confiasse, justamente, né? Tipo assim, sabe quando a pessoa se solta, se fala, confia, e você solta assim? Então, era mais ou menos, eu queria que ela confiasse, eu queria que ela soubesse que eu estava ali para ela. Na hora que ela caiu, chorou, depois ela veio falar comigo, na hora já me deu estalo. Nossa, é assim que Deus faz com a gente. Ela não estava me vendo, ela confiou. Ela não estava me vendo, ela acreditou que eu estava ali para salvar ela. Gente, toda vez que vocês estiverem passando por um problema, Deus fala, tende bom ânimo. Deus quer te salvar, Deus quer fazer, Deus quer te ajudar, mas a gente precisa crer. E eu vou falar para vocês, não é fácil. Eu sou uma pessoa muito difícil de confiar em pessoas. E automaticamente a gente transfere isso para Deus, né? Tem aquele problema que a gente fala de paternidade, né? Quem tem problema com o pai também tem problema com Deus. Às vezes a pessoa não confia no pai, porque o pai é um canário, o pai bebe, o pai bate, o pai trai, o pai faz todas as coisas na vida dele, e a pessoa passa isso porque Deus é pai. A gente acaba não confiando em Deus. Isso é um problema de paternidade. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Não é fácil. Não é fácil. Vou falar para vocês, não é. Eu demorei muito tempo a aprender a confiar em que Deus podia fazer. E as maneiras que Deus me fez treinar, aprender a confiar nele, foi nos momentos de maior aflição, nos momentos assim que eu... Nossa, assim, só de lembrar já dá até um aperto. Nos momentos que eu passei mais aperto na minha vida, de todos os sentidos, foi a hora que eu aprendi a confiar em Deus. Se Deus tivesse me salvo antes, eu ficaria sempre naquela morgadão, né? Deus vai me livrar toda hora, tá bom, posso errar, posso fazer o que eu quiser. Mas às vezes Deus deixa a gente passar os apertos. Eu sou um pai esquisito. Se vocês passar o dia comigo, com meus filhos, vocês vão ver. Meus filhos caem no chão, rala tudo, quebra tudo, eu não faço nada, eu não fico levantando ele. Falo, levanta. Eu fico ali no ladinho, cuidando, vendo se não machucou. Mas quem convive comigo já viu, eu não fico, ai meu Deus, caiu, desde que eu não tinha 1 ano. Nossa, Deus, a Laura sabe disso. Rola, pode fazer o que quiser, não fico salvando não. Porque os filhos precisam aprender, eles precisam aprender a cair, se levantar. E filho, se cai, você vai... chora. O Brau e a Bebel nunca choraram. Eles caem, rolam, ralam tudo, se machucam, nunca choraram. Se levanta, resolve, eu tô ali. Aí eu pergunto, tudo bem, meu filho? Tudo bem, meu filho? Você tá bem? Limpa aí, vamos lá, dá um beijinho. O Abraão tinha esse negócio, a Bebel não gosta. O Abraão tudo papai, um beijinho. Ela dá um beijinho e sarava na hora. A Bebel já não tem isso, a Bebel não, isso aí não funciona. A Bebel é mais pé no chão, mesmo pequenininha assim, ela não acredita no beijinho. O Abraão já acreditava, então apesar de eu deixar eles se machucarem, apesar de eu deixar eles cair, apesar de eu deixar eles passar aperto, eu era um pai carinhoso, eu era um pai que estava cuidando. Assim também é Deus. Eu não tive um pai na minha vida, eu não tive. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 2 anos. A última imagem que eu tenho do meu pai foi tomando banho comigo, saindo de casa, dizendo que a minha mãe tinha expulsado ele de casa. É a última imagem que eu tenho do meu pai dentro de casa. E ele não foi um pai presente, ele foi um pai que deu presentes. Ele foi um pai que sustentou, ele foi um pai que, né, à distância me cuidou. Mas não foi um pai presente, não foi um pai que me educou, não foi um pai que teve comigo. Então eu tinha algumas certas resistências
com relação a Deus Pai com o meu pai, que foi um pai que só me sustentava. Então, para eu confiar em Deus, eu precisei aprender também. Vocês também vão precisar, amém? Feche seus olhos. Pai, essa palavra, Senhor, ela precisa entrar no nosso coração, Deus. Todas as vezes que o medo tomar conta do nosso coração, todas as vezes que o medo entrar, que a dúvida entrar, aquilo, Senhor, que não é relacionado à fé entrar no nosso coração, a fé vai sair e nada se cumprirá, Pai. Por isso eu peço a Ti, ministra agora no coração desses jovens, ó Pai. Ministra agora no coração desta igreja, ó Pai. Ministra agora no meu coração, a aprender a ouvir Deus como Pai, a aprender a ouvir os ensinamentos, a aprender a respeitar o socorro que Ele tem para nos dar na hora da angústia, na hora do desespero. Senhor, não deixe com que o nosso coração se feche, não deixe com que o nosso coração não enxergue que o Senhor está por trás para nos resgatar. Assim como Pedro, que teve uma segunda chance de andar sobre as águas, Senhor, nos dá uma segunda chance de vencer aquele medo, de vencer aquele desespero, de vencer aquilo que ainda não foi vencido, ó Pai. Pai, vai agora, Senhor, na nossa frente, nos mostre como agir durante essa semana, Pai. Amanhã ainda tem mais um dia do final de semana, mas que segunda-feira se inicie de maneira diferente, enxergando aonde nós precisamos mudar, enxergando aonde precisamos acrescentar a fé, enxergando aonde precisamos tirar os medos, enxergar aonde precisamos crescer, ó Deus. Senhor, aonde tiver espaço vazio, Senhor, dá a oportunidade desses jovens estudarem, conquistarem, oh Pai. Faça com que eles conheçam pessoas que venham acrescentar na vida deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus.